Olá, seja muito bem-vindo ao Boletim Fiscal da UI. Temos connosco Tiago Rosa, Senior Manager da UI, para nos ajudar a entender o novo regime fiscal para os detentores de imóveis em Portugal, nomeadamente os residentes em jurisdições de baixa tributação. Seja muito bem-vindo, Tiago. Começo já por lhe perguntar quais são as principais alterações no âmbito da aquisição de sociedades imobiliárias em Portugal, introduzidas pelo Orçamento do Estado para 2021. Muito obrigado, Marta. Diria que a grande alteração em sede do setor imobiliário trazida pelo Orçamento de Estado para 2021 foi, de facto, a aquisição de sociedades imobiliárias que passam a estar sujeitas a IMT, no caso das sociedades anónimas. Até 2020 já existia uma incidência de IMT nas sociedades por cotas ou também nas sociedades em nome coletivo ou em comandita simples. As condições eram mais simples, ou seja, a partir do momento em que essas sociedades tivessem imóveis situados em território português e mediante essa aquisição um dos sócios ficasse a dispor de 75% do capital social, então haveria sujeição a IMT. Agora passa-se também a incluir no espectro de aplicação as sociedades anónimas e os requisitos são uniformizados para todas as sociedades. Passa a haver três condições fundamentais. O primeiro é que o valor do ativo da sociedade resulte direta ou indiretamente em mais de 50% de bens imóveis localizados em território nacional, portanto passa a haver aqui um threshold de aplicação. O segundo é que esses imóveis não estejam afetos a uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola que não seja a compra e venda de bens imobiliários, portanto, a partir do momento em que estejam afetos a uma destas atividades, não haverá incidência do IMT, ainda que os imóveis constituam 100% do ativo da sociedade. E o terceiro é o requisito que já existia, que mediante a aquisição, um dos sócios fica a dispor de 75% ou mais do ativo da sociedade, ou se resumam a dois sócios casados ou em união de facto. Tiago, e relativamente à aquisição e detenção direta de imóveis, alguma coisa mudou? Eu diria que essa sim foi a grande surpresa e a alteração do Orçamento do Estado para 2021. Se virmos a proposta inicial, contemplava a medida que eu falei anteriormente, mas esta que vou referir de seguida não, e mediante uma proposta dos Verdes passou a ser incluído um agravamento das taxas do IMT e IMI aplicáveis a entidades portuguesas que sejam dominadas ou controladas, direta ou indiretamente, por entidades que tenham domicílio fiscal em país, território ou região sujeito a um regime claramente mais favorável, vulgarmente designada lista dos paraísos fiscais. E então o que temos é que a taxa do IMI passa a situar-se nos 7,5% e nos prédios urbanos a taxa normal seria entre os 0,3% e os 0,45%, portanto temos um aumento significativo da taxa do IMI para estas entidades e também a taxa do IMT, que para prédios urbanos costuma situar-se à volta dos 6,5%, taxas progressivas para imóveis residenciais, mas 6,5% para todos os outros imóveis, passa a situar-se nos 10%, portanto quase uma duplicação de taxa em algumas situações. Por outro lado, também se excluem quaisquer isenções ou reduções de taxa, no caso do IMT, e no IMI também se excluem algumas isenções que até então eram aplicáveis a estas entidades. Para finalizar, eu pergunto-lhe qual o risco para o investimento nacional ao agravar os regimes fiscais para investidores ligados aos chamados paraísos fiscais? Eu diria que, precisamente por causa desta alteração que acabei de referir, o impacto será grande. E aqui só o tempo dirá o verdadeiro impacto desta alteração, mas se olharmos para o espectro de entidades que investiram em Portugal nos últimos anos, vemos que são fundamentalmente investidores institucionais, fundos de investimento, fundos de pensões, fundos soberanos, e portanto se olharmos também para a estrutura destes investimentos, destes investidores em Portugal, vemos que contemplam nas suas estruturas, na sua grande maioria, jurisdições que estão na lista dos paraísos fiscais de Portugal, e aqui importa relembrar que a lista portuguesa tem 83 países ou jurisdições e a da União Europeia, que serve aqui como referência, apenas contempla 12, portanto Portugal tem uma lista bastante exaustiva. Verificamos que o impacto poderá ser enorme, porque grande parte destes investidores institucionais em investimento imobiliário em Portugal tem na sua estrutura alguma destas jurisdições, ainda que seja 5 níveis acima do investimento local. Só por último, acrescentar que o
A intenção desta medida, que seria de facto aqui combater a elisão fiscal, no caso de impostos sobre o património, que a tributação é meramente local e, portanto, não tem nada a ver com a estrutura, a ver tributação ou não, achamos que o impacto, ou pelo menos o objetivo de evitar a fuga aos impostos, não é alcançada com esta medida. Muito obrigada, Tiago, por este esclarecimento sobre o novo regime para os detentores de imóveis em Portugal, nomeadamente os residentes em jurisdições de baixa tributação. Muito obrigada. Obrigado, eu.